Boa noite, boa noite. Vamos começar mais uma live nossa sobre feedback. Boa noite, Emily. Estou aqui com sua pergunta engatilhada. Seja bem-vinda. Primeira a conectar. Parabéns. Adorei o livro que está lendo, viu? Muito bom. Boa noite, Vitor. Ana. A nossa top 3 formada. Boa noite, vamos. Na verdade, a live é 2013, né? Entra um pouquinho antes para ir testando o som, vendo quem já está conectado, esperando. Fico feliz. Obrigado, galera. Muito bom. Parabéns aí por estarem aqui. Em plena 8 horas, numa quarta-feira, pré-semana de carnaval, não é para todos, viu? Parabéns. Feedback. E aí, pessoal? Vocês que estão online aí, experiências boas com feedback? Não tão boas? Boa noite, Maurício. Seja bem-vindo. Às 20h14 nós começamos, em ponto. Na minha primeira, na minha primeira e nessa última liderança, tenho ótimas experiências. Que massa. Que massa. Realizei a avaliação do meu time nos últimos 3 meses. As mais difíceis foram as melhores. Feedback estruturado abre as portas de desenvolvimento. Sem dúvida, sem dúvida. No momento que a gente entende o feedback como uma ferramenta de construção, ele perde esse teor, né, que muitas pessoas colocam, ou a gente acaba vivenciando esse teor de peso, de culpa, de momento, né, de dificuldade. Ele se torna realmente uma ferramenta de desenvolvimento, que na verdade é o que ele é mesmo. As últimas experiências têm sido positivas, eu entendi que é uma via de mão dupla. Não me sinto culpado em falar o que penso enquanto liderado. Ana, isso aí é a gente ia falar sobre isso, é um benefício incrível, e infelizmente sinta-se privilegiada, porque é muito difícil a gente ter hoje um ambiente onde nós, como liderados, podemos nos expressar, falar o que pensamos, e, enfim, quando acha um local desse, a gente tem que valorizar muito e principalmente tentar multiplicar, né, para os seus, né, os que estão ao seu redor, seus liderados, sua equipe também. Então, vamos começar, galera. O de hoje, né, nossa live de hoje vai falar sobre feedback. Não é uma conversa difícil, porque difícil mesmo é liderar um time sem ajuste de rota. Eu, inclusive, não faço ideia de como é que lidera um time sem ajustar a rota. Vitão, eu entendi que no momento em que a gente estrutura, cria base, o outro realmente percebe como ferramenta de desenvolvimento e foca no que pode fazer de melhor para o próximo ciclo. Perfeito. Porque o feedback ele é um presente, né? Nem toda a informação ela vem, nem tudo que a gente pede vem no embrulho que a gente deseja, né? Então muitas coisas vêm num formato que a gente precisa aprender a desembrulhar e a entender, né, o que aquilo realmente significa. O feedback estruturado ele dá essa clareza, né, para a gente, para as pessoas, para os colaboradores, e quando você entende, inclusive aquilo que é oportunidade, e você consegue aplicar de forma estruturada, com contexto, com exemplos, com um plano de ação, putz, o feedback ele realmente vira uma arma, né, muito direcionada aí no nosso desenvolvimento.
E aí eu gosto sempre de começar com uma pesquisa, eu gosto sempre de começar com dados, né? Principalmente quando a gente fala de temas qualitativos, né? Que são as ferramentas de desenvolvimento. Eu gosto de trazer essas pesquisas, né? E a Gallup é referência nesse tipo de pesquisa. Então, funcionários que não recebem feedback frequente têm 3 vezes mais chances de desengajamento. E quando a gente fala hoje em engajamento, a gente está falando em produtividade, está falando em saúde mental, em bem-estar, em entrega, em qualidade de entrega, em equipe criativa. Então, a ausência de feedback, ela traz realmente esse cenário de que de pobreza, né? É um terreno não fértil, que não desenvolve, é um terreno que não soma, é um terreno que não multiplica talentos, que não multiplica resultados, e muito porque a gente cria uma cultura, e aí eu acho muito legal, a gente cria uma cultura de transformar algo bom em algo ruim. Quantas coisas a gente não faz isso no dia a dia? Na minha opinião, o feedback é uma delas, que às vezes por termos recebido feedbacks ruins, ou pela estrutura, cultura da empresa, ou pelo desenvolvimento do profissional que está ali nos liderando, né? Ou nós, como líderes, também fazemos isso, falhamos dessa forma, de entender o feedback como, ah, meu Deus, um feedback, nossa, que difícil, que problema, que complexo, quando na verdade é um presente, na verdade é um assim, toma isso aqui, segue, é um mapa, né? Um direcionamento. E aí, quando você não faz, né, você gera aí desengajamento. E o feedback é interessante porque quem espera o momento perfeito, ele perde o momento útil. Né? O feedback tardio, ele não educa, ele machuca. Pensa comigo, a gente vive um mundo hoje, principalmente hoje, extremamente acelerado, extremamente dinâmico, extremamente caótico, né, na sua essência, e muitas vezes, muitas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. E o feedback, o direcionamento, o alinhamento de expectativas, né, a clareza que você tem que ter com o seu colaborador, se você não faz naquele momento, ele perde a função dele. Né? Quantas vezes você teve conversas e não necessariamente feedbacks com as pessoas, e virou para elas e falou assim: você lembra daquilo? Aí a pessoa: não, não lembro. Pode ser que seja verdade, pode ser que seja mentira, enfim. Só que como é que você reduz esse percentual? Como é que você reduz essas chances? Fazendo o feedback no momento certo, na ocasião certa, com o tema ali fresquinho, com a condição ainda na sua cabeça, o exemplo bem disposto, e você consegue realmente trazer a riqueza que esse momento ele exige, ele demanda, né? E aí eu vou começar com a primeira pergunta que foi feita aqui nos nossos grupos, como saber que seu feedback está sendo claro e útil? Né? Então, aqui é uma pergunta de Emily. Emily, como é que eu sei se meu feedback está sendo claro e útil? Eu vou te falar como eu faço e como realmente tem funcionado nesses últimos aí 10 anos de liderança. Cara, como é que eu sei que ele está sendo útil? Primeiro ponto, o que eu estou avaliando está melhorando e por que esse ponto é relevante? Porque o feedback ele tem que ter um objetivo. Vou dar um feedback para a Emily esperando que ela entregue, aumente a produtividade em 10%. Ao final desse feedback e do plano que foi construído a partir dele, eu aumentei em 10% a produtividade? Pô, João, aumentei. Então eu tenho uma efetividade quantitativa. Pô, João, eu não aumentei. Então alguma coisa nesse processo não deu certo. Então esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, que para mim é o mais importante, é você fazer a pergunta para a pessoa. Quando você faz a pergunta para a pessoa que você está dando feedback, peça para ela fazer um resumo. Você entendeu o que eu falei? Não entendi, João. Então, resuma para mim com as suas palavras. Eu entendi que por meio desses processos que a gente vai fazer junto, após esse feedback, eu estarei apto a alcançar 10% de produtividade a mais, correto? É isso, correto. E aí você começa a conectar. Você começa a conectar com a pessoa. Porque qual é o grande lance? A comunicação, um processo de duas etapas. A sua fala e a escuta. Você fala e a pessoa escuta. Como é que você garante que a pessoa entendeu? E eu garanto pedindo um breve resumo. Resuma para mim o que foi que você entendeu, só para entender se ficou claro para todos nós, só para entender se realmente estamos na mesma página. Não, isso, pô, ficou claro. Realmente, isso aqui, eu falei isso, massa, ficou claro. Então, quando você sai com clareza, né, do encontro, você consegue realmente chegar no resultado. E essa métrica, que o exemplo que eu dei agora foi da produtividade, te ajuda a balizar isso. Tem um terceiro ponto, que é interessante. O feedback pode ter sido muito bom, muito bom. Você foi claro, você trouxe exemplos, a pessoa ela conseguiu repetir o que você falou, né? E aí vem o terceiro ponto. Ou o plano estabelecido para esses 10% não foi bom,
ou a execução não foi boa. Por mais que a pessoa tenha entendido, ela não deu o melhor dela, ou teve um problema no caminho, ou teve um percalço. Por isso que tem uma etapa muito importante chamada de follow-up. Se você deixa para as suas decisões serem se você deixa para fazer esse acompanhamento de feedback em feedback, o meio do caminho que liga esses dois momentos fica solto. Por que não uma interação com um tempo mais próximo? Dependendo, óbvio, do nível do que você está falando ali, você tem que acompanhar mais de perto. João, como é que você hoje segrega esse tempo de acompanhamento entre feedbacks ou entre follow-ups que você constrói? Um dos pontos que eu levo muito em consideração hoje é a senioridade da pessoa que está sendo liderada. Então, eu estou falando de um júnior, estou falando de um assistente, estou falando de um pleno, estou falando de um sênior, eu estou falando de um líder, né? Estou falando de um par. Qual é o nível que eu estou falando ali? Quanto mais júnior é o nível, mais eu entendo que eu preciso acompanhar próximo, então os intervalos entre esses encontros são menores, para que eu consiga realmente treinar a pessoa dentro daquele ritmo que eu espero. Se eu estou falando de uma senioridade maior, um espaçamento maior. Conversas são essenciais em qualquer relação, perfeito. E aí tem um conceito que eu gosto muito, né? Eu sou especialista em gestão de projetos, e aí tinha como base o PMBOK. O PMBOK, ele te dá uma margem de projeto gigantesca, intervalos gigantes entre etapas. E aí, quando você vai entregar a etapa final, muitas das vezes aquele produto já não atende mais o cliente. O feedback é a mesma coisa. Se você deixa para consultar um espaço de muito tempo entre as etapas que vão gerar o resultado, você pode perder ali o efeito da ação. Então, o que eu indico? Trata como métodos ágeis. E aí eu gosto muito da metodologia Scrum. A gente pode até fazer uma live sobre esse momento depois. Que é justamente fazer pequenos pontos de contato para você ir balizando, que como a Ana diz, são conversas essenciais. Não tem que necessariamente ter uma estrutura de sala, de anotação, de momento, e criar toda aquela... Não precisa disso. É um follow-up. E aí, Emily, tudo bem? Como é que está a produtividade hoje? Ah, não, já consegui aumentar 2%. Bom, se eu conseguir aumentar 2 a cada dia, no final do processo a gente vai conseguir aumentar os 10. Massa, tá? Que é o que a gente chama de tracking, né? Então eu estou conseguindo fazer ali o acompanhamento, o tracking. E isso vai gerando riqueza. E aí o colaborador, o colega vai aprendendo com o tempo. Vai aprendendo com o tempo que as ações vão sendo feitas, e não início, sem meio e diretamente no fim. E aí eu já vou ligar com a pergunta que Maurício me fez no grupo. Qual é a melhor forma de o liderado pedir clareza ou evidências quando recebe um feedback que soa subjetivo? Maurício, sensacional. Sensacional. Primeiro ponto, o que um feedback não tem que ter? Subjetividade. Então, daí eu já mato a sua pergunta. Então, não existe subjetividade. João, me dá um exemplo de subjetividade. Bom, Maurício, eu sinto que você não está indo bem. A gente não sente nada, gente. A gente tem que trazer dados e fatos. Né? Aqui não é momento de sentir alguma coisa. Aqui é o momento de você trazer uma construção, porque você está falando da carreira da pessoa, da vida profissional de uma pessoa. Né? Pensando, eu vou trazer sempre no cenário de líder liderado, tá, galera? Mas isso serve para qualquer âmbito, pares, laterais, alto, cima, enfim, qualquer área dos layers, né, das escalas. Então, primeiro, o feedback não pode ter subjetividade, até porque o primeiro objetivo de um feedback é melhorar alguma coisa, né? É melhorar alguma coisa. Então, vamos lá. Ah, João, mas tem feedback de positivo. Beleza, você quer melhorar o que já está bom. Tem isso também. Você está sempre buscando melhorar alguma coisa. Ou alguma coisa que não está dando certo, ou alguma coisa que está dando certo que você quer reforçar. Então, sempre é uma melhora. Então, Maurício, subjetividade zero. Aí a segunda parte da sua pergunta é como é que eu falo isso para o meu líder? E aí, né, é um ponto que acho que foi Ana que trouxe, né, de um ambiente seguro, de conversa. Cara, você está recebendo aquele presente. Você está sendo direcionada. O primeiro ponto é não ter reatividade. Porque do ponto de vista de alguém que parou para fazer um feedback para você, você precisa receber o presente, né? Óbvio, não precisa concordar, não precisa gostar, não estou falando sobre isso, mas receber o presente. E ao receber, você precisa entender. Eu entendi o que é que esse presente ele vai me ajudar, o que é que eu preciso fazer, eu não entendi. Então eu pergunto. Ô, João, tudo bem? Eu não entendi o feedback. Você falou que quer que eu aumente a produtividade. Como? Como que eu faço isso? Eu não entendi. Ô, Mário, está aqui o plano que eu fiz, ó, essas 3 ações. Eu preciso que você venha nesse horário, faça essa atividade, entregue esse relatório, faça essa apresentação, busque essa referência, né? Faça esses acordos e compromissos, etc. E aí eu vou te explicando. E aí você precisa realmente entender.
O feedback tem que sair de lá com acordos e compromissos. A gente vai falar sobre isso também nos próximos slides. Então, a clareza, ela está muito mais atrelada a quem está recebendo o feedback e precisa fazer essa pergunta do que necessariamente a quem construiu o feedback. Até porque a construção do feedback, ela nasce de uma percepção da pessoa. Só que aquilo é um presente, você precisa somar na vida daquele funcionário, daquele colaborador, enfim. Então, nada de subjetividade, e se não ficou claro, perguntar e sair de lá com acordos e compromisso. Mas eram essas duas perguntas conectadas, a gente vai desenvolver mais aqui agora. Feedback, e aqui é muito legal, feedback é manutenção, não é intervenção cirúrgica. João, o que significa isso? Manutenção é como eu falei, você vai ter microcontatos com aquela pessoa, microcontatos com aquela função, para desenvolver aquela habilidade, para melhorar aquela situação. Boa, Maurício, valeu, que bom que ficou claro. Se tiver qualquer outra pergunta, a gente pode mandar aqui no chat, por favor, vamos discutindo. E aí, o que é uma intervenção cirúrgica? É quando já não dá mais. Eu preciso entrar com a cirurgia. Então, aí já não é mais feedback. Porque feedback, ele é manutenção. Você faz a manutenção de algo que não está quebrado. Você faz a manutenção de algo que está funcionando, mas que você precisa melhorar, que você precisa de um melhor desempenho, que você precisa regular, que você precisa encaixar. Quando é uma intervenção, significa que a máquina parou. Significa que você precisa ter uma outra abordagem. E o que gera parada de máquina? Falta de manutenção. E o que é a manutenção? É o feedback. Então, com que frequência, com que qualidade, com que estrutura nós temos fornecido feedback e que feedbacks têm sido fornecidos para a gente, para que eu consiga sentir que eu saio daquela conversa um profissional melhor, um profissional mais bem direcionado. O feedback tem que ter esse objetivo, beleza? E aí, times que recebem feedback focado em comportamento têm 21% mais evolução de performance. Harvard Business Review. Então, quando a gente fala de comportamento, eu estou atuando na atividade que foi feita, não na pessoa. Pô, aí é muito importante essa etapa. O feedback ele precisa ser processual e não pessoal. Quando eu falo que ele é processual, eu estou buscando melhorar o impacto em uma atividade. Eu não estou dizendo que a pessoa é ruim, que ela é boa, etc. Eu estou dizendo que algo foi feito que necessita de uma manutenção, seja para deixar ainda melhor, ou seja para corrigir algo que não está legal, ou seja para corrigir algo que não está funcionando bem. E é muito importante fazer essa distinção. Senão, se você direcionar um feedback para a pessoa, você vai gerar reatividade, você vai gerar tristeza, irritação, raiva, você vai gerar uma contraprodução. Né? A pessoa ela vai deixar de produzir porque ela vai ter entendido aquilo como um ataque. E quando a pessoa, o ser humano, entende um direcionamento como ataque, a primeira reação, a primeira coisa que é feita é uma reação, uma reatividade de busca de se proteger, né, ou fugir. Então, não fui eu, não sei sobre o que se trata, ou então culpar alguém, direcionar, isso foi fulano, não fui eu, foi ciclano. E você acaba não alcançando o objetivo que é desenvolver as pessoas. Ficou claro? Perguntas, gente. Vamos lá, vamos interagir. Beleza. E aí vem um ponto que eu acho fundamental. Gente, eu vou trazer um ponto aqui. O feedback, para mim, não é a etapa mais importante do feedback. Beleza? O feedback ele faz parte de uma construção de desenvolvimento. Ele é um dos pilares desse processo. Por que eu digo isso? Porque, pensem comigo, toda conversa ela é positiva, ela tende a ser positiva quando você confia na pessoa, quando você tem um bom relacionamento, quando você se sente seguro, se sente num ambiente saudável. Então, a construção desse ambiente, né, que é a nossa primeira etapa, a segurança psicológica, tanto do líder quanto do liderado, do líder falar assim, não, eu vou chamar Maurício ali para falar, eu vou dar um toque nele, eu vou indicar ali as ações, ele confia em mim, ele sabe que eu quero o bem dele, ele sabe que eu quero que ele evolua, então ele vai entender que o que eu vou levar é positivo. Da mesma forma, Maurício, pô, se João está trazendo, pô, ele está me ajudando há tanto tempo, a gente está construindo isso junto, eu estou aqui com ele, aí, quando eu preciso ele está aqui, quando ele precisa eu estou, então eu sei que o que ele vai trazer, por mais que seja uma oportunidade, eu tenho certeza que é para o meu bem e para o meu crescimento. A união dessas duas coisas é o que a gente tem de segurança psicológica. Senão o líder, nesse exemplo, não consegue falar o que precisa para o colaborador não escuta o que precisa para evoluir, e aí você entra numa apatia corporativa gigantesca, que é um achando que está fazendo bem para o outro, quando na verdade ambos não estão
se permitindo desenvolver. Porque o feedback, ele é um script, o feedback ele é um checklist de desenvolvimento. Se eu não entrego isso para o Maurício, em algum momento, seja na minha gestão ou na gestão de outra pessoa, a necessidade que ele teve de desenvolver vai ficar evidente. E aí pode gerar um outro agravante, pode gerar uma sanção, medida disciplinar, pode gerar um desligamento, enfim. Então, o feedback ele é essa manutenção da performance do colaborador. A gente precisa fornecê-lo com uma frequência constante. Como é que eu faço? Layers. Como é que eu faço? Dependendo do impacto do que aconteceu, da necessidade do desenvolvimento. Eu estou formando um sucessor, eu estou formando ali um líder. Então, tudo depende dessas conexões. Boa noite, boa noite. Então, com a segurança psicológica, eu preciso desenvolver. Tá perfeito, tá perfeito. Importante que chegou e vai fazer um monte de perguntas agora. Eu preciso desenvolver a comunicação clara e escutativa. E aqui eu gosto de trazer muito que nós às vezes perdemos, não. Nós investimos muito tempo tentando desenvolver habilidades super mega complexas, quando na verdade a gente só precisava lembrar do que a gente já foi bom. E a gente sempre foi bom em falar e escutar. Principalmente escutar, que a gente esqueceu muito, né? Com todo esse mundo moderno, toda essa questão de sem tempo, de vídeos rápidos, tudo acontecendo ao mesmo tempo, 2, 3, 4, 5 telas, e você acaba perdendo a qualidade dessa escuta. Então, o feedback, ele é escuta. Então, é retomar aquilo que eu já fui bom. Como que eu tenho uma comunicação clara e uma escutativa? É o que eu falei com o Maurício, a pergunta dele. Eu pergunto, porque às vezes eu estou falando muito rápido, e aí Isa chega para mim e fala, João, por favor, nas suas lives, mais devagar, meu filho, porque eu preciso entender, está muito rápido. E eu aceito o feedback para poder o quê? Ter uma comunicação mais clara com as pessoas, porque isso aqui é para a Isa, isso aqui é para o Maurício, isso aqui é para todos. Então, eu vou ouvindo o feedback e vou me adaptando. Cris, como agir quando você passa um feedback para alguém que não tem maturidade para compreender que você está tentando ajudar? Boa, excelente pergunta. Então, assim, óbvio que depende muito do contexto. Eu te perguntaria coisas do tipo, essa pessoa era a sua liderada, é uma liderada recente, essa pessoa já tomou alguma medida disciplinar, ela já vem de algum feedback, já vem de algum PDI. PDI, gente, é planejamento, plano de desenvolvimento individual. Ela já vem de alguma construção, é o primeiro. Então, assim, teria várias vertentes, mas, assim, de uma forma geral, a maturidade ela é uma coisa que é construída, é um relacionamento que é construído, né? Então, boa noite. Boa noite, Raimundo. Então, quando a gente fala de porque não teve maturidade, infelizmente, né, se você fez toda essa construção que eu falei anteriormente da segurança psicológica, da comunicação clara, da escuta ativa, se tudo isso está bem trabalhado, né, se você olha para o seu time, Cris, e vê que você tem 10 pessoas e essa é a única que apresenta esse comportamento, as demais têm uma aceitação, uma conexão, uma vibração muito semelhante, positiva, que está indo em frente, e essa pessoa é um grande outlier, então quer dizer que você já criou um ambiente, né, um ambiente propício para o desenvolvimento daquela atividade, as pessoas se adequaram, se adaptaram, e você tem ali uma pessoa que não se encaixou. E aí, gente, é muito importante esse ponto. Quando você, como líder, fez todo o processo de desenvolvimento e sabe, dentro da sua perspectiva, da sua maturidade, da sua experiência como líder, que já fez o plano, fez as ações, fez o acompanhamento, fez os feedbacks frequentes, escutou o que a pessoa tinha para falar, tentou ajudar da melhor forma, e a pessoa assim, ainda assim demonstra realmente uma maturidade, é complexo, né? Porque o processo de desenvolvimento ele é um processo de duas vias. O do líder, em direcionamento, e o do liderado em colaboração. Então, a gente precisa fazer essa colaboração entre os dois processos. Quando você me traz que alguém não tem maturidade para compreender, então, será que essa pessoa ela tem, primeiro, a cultura da empresa? Será que ela vibra dentro da cultura da empresa? Será que ela realmente está alinhada com os princípios e os DNAs que foram apresentados para ela? Será que realmente ela está na posição certa? Será que ela realmente está feliz fazendo o que faz? O que significa, né, esse momento para ela? Significa o quê? Que ela não está feliz fazendo, está ali passando uma temporada. Então, existem vários cenários, mas uma coisa é certa, galera. Existe a parte do colaborador também. Existe a parte do colega. São sempre duas partes. Sempre a parte de você, como líder, entregar a sua melhor versão, entregar as ferramentas, metodologia, direcionamento, feedback, estrutura, rotina. E se ainda assim tem pessoas que não se adequam, faz parte. Então, Cris, acho que o primeiro é você ter bastante gentileza com você. Se você está fazendo um trabalho, uma condução, que você atende
a maior parte do time, você tem uma conexão legal, e aí tem uma pessoa, um outlier ali que não funciona, não agrega bem, então você realmente precisa jogar limpo com essa pessoa. Eu acho que o primeiro ponto é esse. O único ponto que eu sou totalmente contra é deixar a pessoa realmente sem ter clareza do impacto negativo que ela causa. Então é jogar limpo, falava assim, sei lá, vou chamar o seu colaborador de João, tá? Você vai chegar para o João, João, tá muito complexo, a gente fez um plano, você não seguiu, eu estou te dando direcionamento, você não está compreendendo. Queria te dizer assim que a gente está entrando aqui numa fase de realmente de fechamento desse ciclo, eu preciso da sua colaboração. Porque qualquer coisa que ficar fora desses ajustes que a gente está fazendo vai impactar o time, vai impactar a empresa, e eu preciso jogar muito limpo com você. Não está dando certo. Então, eu conto contigo para a gente evoluir. O plano está aqui, vamos seguir? Né? Ah, mas eu não concordo. Cara, não é sobre concordar agora, é sobre seguir o plano. A gente precisa entregar isso aqui. Esse aqui é o combinado. Né? E aí, Cris, uma coisa que eu trago muito também, nós somos seres humanos e temos nossos vieses inconscientes. Como é que você elimina isso? Participa outra pessoa, participa o RH, participa um outro líder, né? Indica um mentor um mentor interno na empresa para esse colega, para trazer uma outra percepção, para trazer uma outra conexão, para trazer um outro ponto de vista, para entender se você realmente conseguiu avaliar sem vieses, mas sempre joga limpo, sempre joga limpo. E a gente, como líder, sempre vai correr o risco, sempre vai viver esse processo de ter alguém que não se encaixa, de ter alguém que não entende, de ter alguém que não consegue compreender. E tá tudo bem, gente. Nem tudo é para todo mundo, nem toda cultura, por mais perfeita que seja, por boa que seja, não vai encaixar com todo mundo. E é nosso papel fazer esse desenvolvimento e esse direcionamento. Beleza? Boa noite, Rai. Boa noite, Leon. Tudo bom? Não estava identificando aqui o nickname. Vamos lá, Ruth. Cris, ficou claro? Se não, manda mais um ponto que a gente vai conectando. Ruth, cheguei, hein? Você já evitou dar um feedback importante no início da sua liderança? O que aprendeu com isso? Eu aprendi que o problema só envelhece, viu, Ruth? O problema só envelhece. Eu ouvi uma frase do Guilherme Bentimol hoje. Ele falou o seguinte: empresário toma decisão todo dia, então não adia hoje, que amanhã vai ter outra. Então, se eu transformo essa frase dele para o líder, eu acho que funciona também. Um líder toma decisão todo dia. Você vai ficar com um backlog de decisões e vai impactar nas demais. Então, o problema só envelhece. Se você está vendo ali que é preciso fazer, você está vendo ali que é um problema, você está vendo ali que é um impacto, faça. E aí, gente, é o seguinte, eu sei que nós estamos falando de lidar com pessoas, com seres humanos, de lidar com sonhos, enfim, com a carreira das pessoas, mas e às vezes o primeiro feedback vai ser gaguejando, às vezes o primeiro feedback não vai estar ali 100% estruturado, mas o primeiro ponto para dar um excelente feedback, primeiro é consciência e segundo é querer fazer o bem para a pessoa. Né? E fazer o bem nem sempre é coisa boa. Né? Academia é ótimo, mas dói. Né? Remédio é ótimo, mas tem um gosto ruim. Então, nem sempre o que é o bem pode parecer. E mesmo que você esteja desenvolvendo ainda uma liderança, um início e tudo, vai estruturado, faça, acompanhe, chegue perto, seja clara, traga os pontos, né? Divide, pergunta se deu certo, pergunta se funcionou. Mais uma coisa que eu falo, não adie o feedback. Feedback é pão quentinho. Seja esse pão para oportunidade, ou seja esse pão para aprimoramento. Então, não faça. Mas já sim, respondendo sua pergunta, né? Se eu já coloquei, né, um feedback para frente, uma coisa para frente, e 100% das vezes foi pior. Porque aí eu fui protelando, fui adiando, as coisas foram acumulando, e aí um feedback que poderia ter sido um pouco mais processual, direcionado, já estava envolvendo comportamento, já estava envolvendo contaminação de outras pessoas. Então o problema foi ficando de um tamanho tão grande que, inclusive, não pude resolver sozinho. Tive que chamar meu chefe, tive que chamar a RH, tive que fazer uma força-tarefa de contenção, tudo porque eu optei por adiar uma decisão que poderia, não estou dizendo que seria, mas que poderia ser mais simples naquele momento. Então, problema só envelhece. Senta, resolve, alinha. É um problema maior do que você consegue lidar, peça ajuda, né? Peça sempre ajuda. Estamos todos em processo de desenvolvimento. Raimundão, qual o limiar para avançar para ações para além do feedback dentro de um PDI? Boa, Rai. Cara, eu acho que essa pergunta ela vai variar de líder para líder. E eu trago para cá, né, como foi nosso acordo, tudo aquilo que eu faço e que eu vi que teve resultado positivo. Primeiro, eu acho que primeiro é porque é um conceito, né? E aí eu vou só dar uma contextualizada. O PDI
individualmente, né, o PDI como ferramenta, ele não é algo que denota algo ruim. Né? Algumas empresas utilizam, né, o formato PDI para dizer que o colaborador está no processo de recuperação, né, no processo ali de, né, de desenvolvimento, de realmente de busca ali de tirar de uma situação de resultados negativos. Então, nesse conceito, quando o Rai traz, é tipo assim, o colaborador que precisa de uma ativação maior, uma ativação mais forte do que um feedback. Quando é que eu identifico isso? Primeiro, tem todo um processo, né? Tem todo um processo de construção do ambiente, das entregas, mas assim, a reincidência, ela para mim é o fator principal para a construção de um PDI. Pô, João, me dá um exemplo. Vou usar o exemplo que eu estava usando mais, que eu usei no início. Cara, eu preciso que você aumente sua produtividade de 10%. E é possível fazer isso porque você já fez, é possível fazer isso porque o colega faz, é possível fazer isso porque nós temos a ferramenta, né? Você deu o feedback e direcionou. Seja matemático assim, ou seja comportamental, tá? Cara, eu preciso que você mude o seu como, né? Mude o seu como na hora de falar, mude o seu como, você está sendo muito rígido, muito duro, muito direto, está incomodando as pessoas, não está sendo legal, a galera não está absorvendo. Então, pode ser tanto a produtividade quanto, né, a forma que a pessoa trabalha. Você fez isso, beleza? E aí, no intervalo do próximo feedback, você foi acompanhando. Você viu que a pessoa não foi honrando os compromissos que ela fez com você. Você viu que ela foi realmente não fazendo, não tendo as entregas, não exercitando. Você passou um curso de comunicação, ela não fez, ela não deu retorno. Quando a pessoa ela não encara, né, aquele feedback como algo necessário para ela, porque normalmente o feedback, né, trazendo o exemplo de Rai, essa conversa direcionada, essa conversa estruturada, ela não foi respeitada dentro do tempo estabelecido entre ambas as partes, aí eu entro com o PDI. Porque o que eu quero que vocês entendam que é o PDI que Rai está falando aqui? Aí eu entro com formalização, aí eu já faço algum registro, né? Aí eu já deixo claro, né? Tamo junto, Rai. Aí eu já deixo claro ali, envolvo RH, envolvo a liderança, né? Envolvo outros processos para ir mostrando que aquele colaborador, que aquele colega já está realmente chegando no nível de fuga, né? De realmente do que a cultura da empresa prega, do que os procedimentos padrões da empresa prega, e que eu estou direcionando ali uma atividade, eu estou direcionando ali uma visibilidade maior daquele gap que vem se apresentando com reincidência. Então, cara, a reincidência para mim, por que a reincidência? É por dois pontos. Porque, primeiro, ou a pessoa não quer alcançar aquilo que foi alinhado entre a gente, ou, segundo, para mim, é falta de respeito com o acordo mútuo feito entre ambas as partes. Porque se você, como líder, entendeu o que é necessário, a pessoa aceitou o que vai fazer, então, o mínimo que tem que ser feito é a execução daquilo. E aí, quando tem essa reincidência, para mim, é um gatilho já para começar, né, um plano mais robusto de desenvolvimento ou de recuperação, enfim, dependendo de qual for o cenário. Voltando, escuta, comunicação, escuta, confiança. Quando você traz um ambiente de segurança, constrói ele com bastante comunicação, escuta, você estabelece um processo de confiança. E, de novo, galera, confiança não é sobre concordar, beleza? Vou pegar o exemplo de Rai aqui, e Rai pode me dar um feedback e eu posso não concordar. Só que eu preciso respeitar o acordo que foi feito nesse processo. E ao ter essa relação de confiança com Raimundo, eu respeito a opinião dele, que é meu líder, e que me direcionou a fazer algo que, na percepção dele, vai me ajudar a desenvolver. Então, eu preciso ter essa confiança, esse respeito no processo. E aí, então, que chega o processo de feedback. A construção até o feedback me leva a 3 etapas: ambiente, comunicação e confiança. E aí sim eu consigo ter um feedback que vai tirar dali uma riqueza, vai tirar dali uma conquista, vai tirar dali um plano, vai tirar dali um resultado. O feedback por si só, gente, é uma ferramenta. É uma ferramenta, literalmente, é uma metodologia, existem alguns conceitos para você seguir, óbvio que é adaptado de acordo com a realidade, de acordo com a necessidade, a cultura da empresa, etc. Mas ele, em súmula, ele deve ser o quê? Específico, construtivo e tem que mostrar uma oportunidade. Só que a construção prévia dele é que é muito mais importante. Eu tenho certeza que todos aqui, ou já foram esse colaborador, já tiveram. Aquele colaborador que você fala, vai, vamos ter um feedback, e o feedback às vezes dura ali 3 minutos, 2 minutos e meio. Dura ali um café e um aperto de mão. Porque já tem tanta confiança, já tem tanta intimidade. Quantas vezes eu não cheguei para o colega, olhei para o colega assim, o colega falou, já sei.
Quem já teve essa experiência? Deixa aqui bota um coraçãozinho aí, que a pessoa já olhou e falou, não, já sei, vacilei. Já tem tanta confiança, já tem tanto entendimento, as pessoas já sabem como funciona, como nós funcionamos, esse grupo, que você já não tem que ter mais aquela grande investimento processual. É um olhar, é um café, é um putz. Então, isso realmente vai mostrando que você está num nível de maturidade, viu, Cris? Um nível de maturidade muito legal com o seu time. Quando essa conexão acontece no olhar, em poucas palavras, em gestos, né? E aí você vai realmente conduzindo. Rai, sobre essa construção de espaço seguro, a técnica de comunicação poderosa que recomenda, eu busco sempre ser espelho para as pessoas diante de situações que elas trazem fatos distorcidos. É perfeito. Se tem uma recomendação que eu trago, é coerência. Coerência, para mim, é a característica assim, de um líder que me faz realmente admirar. É aquela pessoa que fala e faz, né? Faz aquilo que fala, né? No que realmente ela vive aquilo que ela verbaliza, ela vive aquilo que ela comunica. Sobre a construção de um espaço seguro, é muito relativo à definição de espaço seguro. Por exemplo, eu tenho certeza também que dentro do espaço que nós criamos como liderança, existem microespaços, que são pequenos núcleos de segurança que vão sendo construídos entre pessoas, e está tudo bem. As pessoas, elas se conectam por fatores fora empresa. Às vezes, Rai, você é um cara que gosta muito de videogame, por exemplo, dentro do seu time você tem alguém que gosta de videogame também. Você acaba criando um pequeno núcleo ali. Enfim, eu acho que esses pontos acontecem mesmo que é relações humanas. Eu busco sempre ser espelho para a pessoa diante da situação. E outra, aí vem também o que Cris falou, uma questão de maturidade. O time ele precisa entender, entender que o processo de construção ele nem sempre vai ser confortável, porque quando eu imagino você trazendo esse ponto de comunicação poderosa, construção de espaço seguro, técnica de comunicação, pessoas diante de situações elas trazem fatos distorcidos. O que são fatos distorcidos? Primeiro, é uma percepção, aí ela pode ser imatura, a pessoa não está distorcendo nada, ela realmente vê daquela forma, mas porque ela não tem sua carga, sua experiência, seu know-how, as informações que você tem nesse seu cargo privilegiado em relação a ela, então ela toma uma decisão baseada no que ela está vendo. E aí a gente, como liderança, tem que trazer a pessoa para a realidade. E aí você precisa separar, tá, Raiz? Separar o que é uma falta de conhecimento, tipo, eu sou o liderado de raio, eu estou construindo meu know-how, e ao construir meu know-how, eu estou distorcendo alguns fatos, mas não por comportamento, sim por compreensão mesmo, eu estou aprendendo. E aí existe, né, aquela galera que realmente distorce os fatos, mesmo detendo ali o conhecimento, a experiência e detendo o seu tempo de explicar. E a gente precisa dividir. Se a gente está falando dessa galera de construção, massa faz parte, é o nosso trabalho, inclusive, do líder, que é desenvolver. Mas se você está falando de uma pessoa que já passou pelos processos de feedback, PDI, one-on-one, reuniões, workshops, enfim, o que quer que seja as ferramentas que a gente fornece durante o processo de desenvolvimento, e ela ainda assim distorce fatos, aí você já não está falando mais de uma característica profissional, você já está falando de uma característica comportamental. E aí você precisa, como líder, entender se esse comportamento ele é condizente com o ambiente que você está construindo. João, velho, fiz de tudo. Eu tenho 20 pessoas e só essa não atende ao processo. Aí você vai mudar todo o processo? Aí é uma decisão que você precisa tomar. Pelo que você está trazendo aí, é essa decisão que você precisa fazer. Está aprendendo, e eu vou dar o voto de confiança, putz, aprendeu, mas realmente opta por seguir essa distorção. Aí você tem que tomar uma decisão, né, de realmente entender se ela cabe ali na sua equipe, cabe ali na empresa, cabe ali dentro do processo. Boa. Eu uso muito eu falando sempre por mim, nunca pelo outro. Minhas percepções. Perfeito. É uma coisa importante. A gente sempre vai falar pela gente. E, Rai, eu adiciono um ponto aí. Uma coisa que ajudou muito. Você perguntou sobre a ferramenta poderosa que recomenda. Tem uma frase que eu gosto muito, que é falar para e não de. Então, eu sempre falo para a pessoa o que eu penso sobre ela. E eu não falo da pessoa o que eu penso sobre ela. Porque quando eu falo eu falo para alguém. E esse alguém não é a pessoa. Então, acho que esse é um comportamento que ajuda muito. Se eu preciso fazer com que aquela mensagem chegue na pessoa, eu não vou falar para Raimundo falar com o Joãozinho, para Joãozinho falar com o Juninho, para Juninho falar com... Não, eu falo para a pessoa. E esse comportamento, ele realmente constrói um ambiente de confiança. Né? Outra ferramenta, não ferramenta, mas assim, outro insight que eu trago
Cara, você precisa ser um líder vulnerável. João, o que é um líder vulnerável? Errei, não sei, pode me ajudar? Essas frases vão abrindo gatilhos mentais positivos no time. Do tipo, cara, eu tô olhando aqui para a Cris e ela não sabe de tudo. Putz, eu posso também não saber de tudo. E não só não saber de tudo, eu posso aprender aqui. Então, criar essas perguntas poderosas, esses insights poderosos vão abrindo pequenas caixinhas na cabeça do time e esse ambiente vai se tornando seguro. Quando alguém pergunta para você, você fala, não sei, cara. Vamos atrás dessa pergunta junto? Então, essas conduções que, na minha opinião, nascem da vulnerabilidade, ela ajuda muito a construir esse ambiente de segurança. Porque o que causa a insegurança? Medo. E o medo, normalmente, ele nasce do quê? Do desconhecido. Quando eu estou vendo que meu líder também não sabe, esse medo diminui. Porque já não é não sei, já é não sabemos. E, cara, eu não sei junto com o meu líder, que é a minha referência. E não só não sabemos, como vamos buscar saber. Então, eu posso não saber e ainda vou aprender. Então, cara, você percebe que como vai destravando, não sei, mas vou aprender, e ao aprender vou melhorar, e ao melhorar vou ser promovido, e ao ser promovido eu vou ter mais responsabilidade, ter mais ganho financeiro, tudo nasce ali realmente desse processo de construção. E aí, putz, eu posso falar minha opinião, mesmo que ela não esteja 100% certa, e aí eu vou aprender, eu não vou ser julgado, eu vou desenvolver. Então, esses conceitos que você vai verbalizando em voz alta no time, mostrando no seu comportamento, vai abrindo aí, construindo realmente ambientes cada vez mais seguros. Emily, qual a melhor abordagem para conquistar a confiança de um liderado em um feedback? Falando a verdade. Eu experiência muitos feedbacks, e aí eu poderia falar um monte de coisa, mas falar a verdade é o primeiro. Então, como é que eu consigo a confiança de um liderado? É falar a verdade. E por que que eu acho que isso é uma abordagem que conquista confiança? Porque quando você fala a verdade, você está se expondo. E quando você está se expondo, você está sendo você mesmo. E quando você é você mesmo, você está dando a opção de ter uma conexão ali ou não. Quando você faz sei lá, um personagem, né, normalmente as pessoas percebem. Ou você não consegue sustentar por muito tempo. E aí você começa a fazer variações, que é como eu falei para a Rai. Se eu não tenho coerência, eu sou incoerente. E ao ser incoerente, o meu liderado percebe. E aí eu não consigo criar uma conexão de confiança. Porque ele vai falar o seguinte: ontem eu podia fazer isso. Hoje o Bahia perdeu, o Raimundo não deixa eu fazer mais. E aí a gente cria realmente um ambiente incoerente. Por isso é simples ser verdadeiro. E, Emily, uma coisa que ajuda muito, por exemplo, é falar como eu estou me sentindo. Né? Então, muito do que eu trago para o time é realmente essa abertura. Cara, hoje eu não estou bem, ou hoje eu estou muito bem, estou com muita energia, manda problema para mim. Então, ter essa clareza de comunicação, de como eu estou me sentindo, é sensacional. E aí vai realmente conectando e tornando as coisas não mais fáceis. Porque assim, gente, de novo, aqui é a liderança sem romantizar, não é tornar as coisas fáceis, mas tornar as coisas simples, compreensíveis, tornar as coisas claras, com estruturas bem definidas, e aí você vai junto com o time ali, construindo, fazendo. A verdade pode até não ser o que a pessoa espera ouvir, mas quando dita da forma. Deixa. Sim. Correta vira construção e não ofensa. Perfeito. É muito. A comunicação, né, na minha experiência, não é necessariamente o que você diz, é como você diz. Né? Você consegue dizer duras verdades com gentileza. Você consegue dizer duros pontos de vista, só que de uma forma construtiva. No momento que seu objetivo é ajudar e não corromper alguma coisa, a forma como você fala é super bem absorvida. E eu, por exemplo, eu sou um caçador de feedbacks, porque eu acho que todo mundo aqui, né, teve uma experiência de que conforme você vai galgando passos, as pessoas que têm ali se sentem confortáveis em falar para você o que você está errando são menores. Imagina quem fala para o CEO, quem dá o feedback para o CEO, quem chega para ele e fala, cara, você está vacilando. Então, nós precisamos ter pessoas de confiança que nos dê feedback, que nos tragam repreensão, no objetivo de nos desenvolver como pessoa e como profissional. Então, é importante você se cercar dessas pessoas que te falam a verdade. Logo, Emily, se eu sou uma pessoa verdadeira, eu tendo a montar um ecossistema, a montar um grupo verdadeiro, um grupo que fala a verdade, um grupo que se conecta, um grupo que cresce junto.
E, de novo, significa que não vai ter briga, discordância? Não, eu acho que quanto mais segura o ambiente, mais briga tem. Né? Aquela briga de construção, briga de crescimento, briga de desenvolvimento. E aí é esse ambiente que você precisa buscar. Você precisa correlacionar esse tipo de situação, né, com esse ambiente realmente rico em discussão que vai levar ao crescimento. Por isso que nós hoje buscamos tanto o processo de diversidade. Não é porque é bonitinho no papel, é porque quanto mais tem gente diferente, pensando diferente, tendo vivido coisas diferentes, trazendo pontos de vista diferentes, melhor vai ser o resultado. São várias perspectivas que vão olhar de vários cenários. E quando você, que é um cara de melhoria contínua, e quando faz um pós-mortem com 10 áreas, é diferente você fazer um pós-mortem com uma área só. Né? Você consegue mapear muito mais oportunidades do que pode dar errado e assim se preparar para aquilo quando você tem várias áreas juntas. Então, com certeza, né, a verdade é que vai gerar essa conexão. E, óbvio, depois do feedback, você tem o resultado. Você precisa acompanhar o resultado, né? Como a gente falou no início da live, para saber a qualidade do feedback, se aquele formato foi legal, se deu certo. Gente, eu acho que eu já testei na minha empresa que eu estou trabalhando atualmente uns, sei lá, 6 formatos de feedback. E aí, às vezes, cada colaborador funciona melhor com um. E aí você precisa realmente testar. E você tem que gerar experiências para poder ter os resultados. Né? E aí eu trago aqui, eu gosto muito desse formato de feedback. Sabe? A gente sempre termina a live, na etapa final, com o que eu consigo fazer amanhã, João. Né? O que eu consigo aplicar amanhã. Cara, eu gosto muito desse formato, é um formato da Harvard. Eu posso disponibilizar o vídeo para vocês também, que ela explica direitinho. Eu aqui vou trazer os pontos, tá? Então, sentei para fazer um feedback, né? Aquele momento é feedback. Eu tenho o tópico número 0, ele não está nem aqui no slide. É primeiro você explicar que aquilo é um feedback. Tem gente que não entende que é um feedback. Concorda? Quem já teve essa experiência, já deixa um legal aí. Tem gente que você fala, depois alguém pergunta, e aí, como foi o feedback? Ele, rapaz, nunca tive feedback, não. E você já no 10º feedback com um colega, mas você não verbalizou que aquilo é um feedback. E algumas pessoas precisam dessa definição, certo? Precisam dizer, cara, isso aqui é um feedback, beleza? Vamos começar nosso feedback? É importante. Né? Óbvio, não é para todo mundo, mas eu sempre deixo essa dica aqui que ajuda bastante. Então, microsim. Quem aí já conhece ou já utilizou, né, esse metodologia do microsim? Vou dar um exemplo aqui. Vou usar Maurício. Vou lá no feedback perfeito, Emily. Vou dar um feedback para Maurício. Começa assim, Maurício, é importante, né, quando a gente entrega o produto no tempo. Cara, você concorda, Maurício? Sim, sim. É importante também ter um comportamento adequado nas reuniões para que a gente consiga conectar com as outras áreas. Você concorda comigo? Aí, Maurício, sim. E é importante a gente ter esses momentos de feedback para a gente ajustar a rota e melhorar nosso relacionamento. Não faz sentido? Sim. Então você vai conquistando o micro sim. Se a pessoa falou 10 sim, daqui a pouco você vem com um tema do feedback. Cara, você concorda que precisa melhorar nisso aqui? A pessoa sim. Você meio que já fez ali, preparou um ambiente para realmente trazer aquela abertura de mente para a pessoa entender que aquilo precisa ser respondido com um sim. Então você faz vários micro-sims. Micro-sim, trazendo da pessoa esse sim, para que você vai abrindo a mente, deixando a mente mais aberta e receptiva, né, ao que vai vir a seguir. E aí você traz fatos e dados. No início da live eu falei, né, respondendo a pergunta de Maurício, subjetividade não existe no feedback, gente. Subjetividade, você chama a pessoa para conversar, para dar uma viajada e falar, porque eu sinto, eu acho, eu acredito que, meu coração me diz, né? Nada contra, só não encaixa no feedback. Feedback é fatos e dados. Fatos e dados é, quando você fez tal coisa, o impacto foi esse. Né? Tá vendo? A gente teve realmente um atraso nessa entrega, a qualidade desse relatório não foi boa, né? Se possível, até abrir o relatório. Tá vendo o relatório como não foi legal, não alcançou o objetivo, está fora do nosso padrão. Fatos e dados. Nada de subjetividade. O feedback ele tem como objetivo mostrar um cenário que você não quer que se repita ou mostrar um cenário que você quer que melhore. Cara, tá muito bom, Maurício, mas, cara, vamos melhorar. Parabéns e tal, mas vamos melhorar tudo. Então, tem essas definições. Terceiro, relação de efeito. Esse aqui é muito legal. Vou pegar o exemplo do relatório. Né? O relatório não tava legal. Maurício, o relatório não estava legal. Olha o que aconteceu. O relatório não está legal. A apresentação do gerente que precisava desse relatório, né, não conectou. E aí, por não conectar, ele não conseguiu a verba para esse investimento.
porque o relatório não foi bem feito. Você faz uma relação de causa e efeito. Porque quando você não faz essa relação de causa e efeito, parece que é um achismo seu. Ah, o relatório não está legal. Aí, Maurício, por que não está legal? Porque eu não achei legal. Não, tá vendo? Você demorou para entregar o relatório e por isso a reunião foi cancelada. E tinha 10 pessoas na reunião esperando esse relatório. Olha o desastre. Aí, Maurício, pô, entendi. Então, eu vou prestar mais atenção. Olha o impacto da minha entrega nas coisas e tal. Você vai trazendo um senso de propósito, de conexão, de meu trabalho é importante. Sem meu trabalho, aquela reunião não acontece. Então, relação de efeito. E acordos e compromissos. Maurício, então, vamos lá. Daqui para frente, esse relatório precisa ser entregue às terças-feiras, a meio-dia, ok? Para que a gente não impacte na reunião do nosso gerente e que a gente consiga aprovar a verba semanal desejada para esse fórum. Estamos alinhados? Você está de acordo? Sim, estou de acordo. Desculpa, não vai mais acontecer. Então, 1, 2, 3, 4. Microsim, fatos e dados, relação causa e efeito, acordo e compromisso. Beleza? E aí eu já respondo o Ruth. E para fechar, follow-up. Deixa eu ver se esse acordo e compromisso está sendo cumprido. Não vou deixar para fazer no final. Deixa eu fazer durante. E aí eu vou acompanhando e falo, pô, o Mauricião está evoluindo. O relatório, no ritmo que está indo, vai ficar pronto super a tempo. Ele vai entregar até segunda, não é mais nem terça. Então está indo super bem. Melhor do que eu deixar para olhar na terça e perceber que não foi entregue e que o gerente vai ficar sem a verba de novo. Então eu preciso fazer isso antes. Eu preciso ser preventivo. Né? Lembra, o feedback é uma manutenção. Então, vamos lá. Ruth, como manter uma cultura de feedback constante em times operacionais, onde a rotina é intensa e o foco no resultado pode fazer o líder cair só na correção e esquecer o desenvolvimento? Perfeito essa pergunta. Fazer até dá até para fazer uma live só respondendo ela, Ruth, mas eu vou tentar ser conciso aqui. Nós temos um tempo limitado, beleza? De feedback. Nós temos, desculpa, de trabalho, realmente. A gente tem ali nossas 8 horas, eu vou pegar 8 horas de trabalho. E nem sempre a gente vai conseguir gerar uma altíssima qualidade de feedback. Nem sempre a gente vai ter aqui 1 hora de live, como nós estamos agora, para poder falar sobre o tema, desenvolver, discorrer, até porque a programação realmente pode não permitir toda essa intensidade. Aí a pergunta que eu faço é, você tem quanto tempo? Você vai me falar, João, eu tenho 3 minutos. Qual o melhor que você pode fazer em 3 minutos? Você está fazendo o melhor com o tempo que você tem? Né? Aí vem Cortella, né? Fazer o melhor com o que eu tenho até que eu tenha condições melhores para fazer melhor ainda. A pergunta do líder não é fazer aquilo que eu quero, não é fazer o bonitinho ou aquilo que eu estou vendo em Harvard, como eu estou mostrando aqui. Aqui são conceitos para que a gente absorva. Eu tenho 2 minutos, então eu vou treinar em casa, vou treinar no trabalho para fazer com que o meu colaborador ele pegue o máximo nesses 2 minutos, sabe por quê? Porque é o que eu tenho. E aí eu acho que esse é o ponto em ficar claro para você, líder, de gentileza interna, para você não querer, meu Deus, o meu feedback é horrível. Não, cara, você tem 3 minutos. Calma, você não tem 1 hora. Então eu vou treinar. Cara, o que eu preciso falar para esse rap? Eu preciso focar na, sei lá, no volume de entrega dele. Então eu vou preparar em 3 minutos aqui uma forma que ele vai compreender. Cara, você compreendeu? Porra, eu sei que a gente só tem 2 minutos, mas eu estou me esforçando muito. Vamos junto? Vamos fazer acontecer e tal. Pronto, é fazer o melhor com o que a gente tem. João, não consigo falar com o meu time todo, porque é muita gente, né? Tive que assumir um time do colega que saiu de férias e multiplicou meu time. Beleza. O time sabe disso? O time tem ciência dessa sua condição? Ou você está tentando ser um líder super-herói? Nossa primeira live. Ou você está tentando ser realmente um líder que quer passar a imagem de que resolve tudo e está deixando várias coisas escaparem? Abre para o time, galera. Estou com 60 pessoas, não consigo fazer feedback com todos. Eu vou conduzir dessa forma. Né? A gente vai ter esse intervalo. Né? Óbvio, quando tiver possibilidade, a gente toma um café junto e bate um papo. Mas eu me comprometo a fazer isso aqui. Eu tenho esse tempo, eu tenho essa condição e eu preciso falar desse assunto. Vamos junto? E aí, Ruth, vai ter pessoas que vão topar, vão ter pessoas que vão ok, vão ter pessoas que não vão gostar. Mas você precisa ter a sensação de, cara, eu estou fazendo o meu melhor. Estou fazendo o meu melhor. Cara, meu melhor não está sendo o suficiente. Levanta a mão, pede ajuda para o chefe, pede ajuda para o RH, diz que 2 minutos não dá e vai construir uma forma melhor. Mas dentro do que você tem, dê o seu melhor. Realmente dê o seu melhor, se esforce e deixe o time saber que a condição que você tem de trabalho é essa. Não com questão, não buscando pena.
É só buscando clareza. Galera, é o que eu tenho é isso aqui. Ah, mas eu não gosto. Pô, desculpa. É o que eu tenho isso aqui, eu vou me esforçar ao máximo, eu espero que a gente consiga construir. E aí você vai o quê? Vendendo para o time, porque vai dar certo. Quando você faz o seu melhor, dá certo. E você tá vendo, a gente tinha 2 minutos, olha você batendo sua produtividade aí. Tá vendo, a gente tinha 3 minutinhos, olha você fazendo uma apresentação top aí durante o dia. E aí você vai vendendo. E você vai mostrando que tá dando certo, mostrando que dá para fazer. Olha aí, você com 3 minutos de feedback, tivesse 6, né? Já virava líder no meu lugar. E aí você vai construindo, porque também essa comunicação, essa conexão com o colaborador é fundamental para ele ver que você é humana, né? E muitas vezes a gente tenta se passar por um robô, por um extraterrestre, enfim. Cris, né? Se em verdade, tem gente que não entende o conceito de feedback. Perfeito, perfeito. Começa daí. O que é o feedback, né, o objetivo, o que nós vamos fazer, o que eu espero disso. Raimundo, como você guarda o histórico de todos os feedbacks daquele colaborador? Vamos lá. Hoje, né, a empresa tem o Google, então eu tenho o Word. Eu gosto de usar muito o Word, né? Eu gosto de usar muito o Word. Por que eu uso o Word? Porque eu acesso online, posso acessar do celular, posso acessar do tablet, posso acessar do notebook, e aí eu coloco data, Raimundo 11/2, e faço as anotações. E hoje, né, e aí é um outro laboratório que a gente pode fazer, hoje eu uso a IA. Eu fico de frente para a pessoa, conecto na agenda na IA, deixo o Gemini fazendo as anotações, e aí eu e a pessoa temos acesso às anotações por uma questão mesmo de, né, de compliance, uma questão mesmo de ser correto. Nós dois temos acesso às anotações. E aí eu crio um prompt que me dá um resumo executivo daquele momento, gerando ações, perguntas norteadoras, né, indicação de leitura, indicação de TED Talk, e é a mesma dinâmica que eu uso na mentoria, exatamente a mesma. Eu faço a utilização da IA agora para me dar esse suporte. Por quê? Porque aí eu anoto menos e presto mais atenção no ser humano. E aí fica a dica: quanto mais, né, você consegue olhar para o ser humano e deixar a IA fazendo aquilo que ela consegue fazer, melhor. Aí você escuta, conecta, faz pergunta, olho no olho, né? Você sente ali a vibração, você fala uma coisa, você sente, quando eu toquei no assunto amarelo, deu um gatilho na pessoa, você só consegue perceber isso se você estiver vivenciando aquele momento da forma mais plena possível. E a IA está aí realmente para fazer isso, para dar esse suporte operacional. Beleza? Eu já deixo claro, feedback não é somente em uma sala fria, é no calor da operação também. Não, perfeito. Cada um de nós vai ter um formato para aplicar o feedback, né? Dentro daquele ambiente que nos é dado, dentro daquelas condições que nos é fornecida. De novo, fazer o melhor. Beleza, Rai? Pô, perfeito. Massa, que bom que deu para ajudar. E aí, uma reflexão que a gente tem que fazer o tempo todo, né? Nós estamos evitando o feedback ou evitando o desconforto? Porque o feedback não é desconforto. Você tem que sair daqui com uma leitura, com insight, é isso. O feedback é presente, não desconforto. Então, você está evitando por quê? Você ainda não se sente pronto. Se eu não me sinto pronto, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que vir para a live do João, tenho que aprender uma dinâmica, eu tenho que ler mais sobre o tema, eu tenho que me preparar em casa, eu tenho que entender qual é o meu cenário, aplicar o melhor que eu posso naquele momento, para realmente poder me ajustar da forma mais rápida. Porque líder que ajusta rápido faz o time crescer seguro. Quanto mais rápido você elimina aquela dor, mais seguro o time fica, né? E como é que você elimina aquela dor? Uma das formas, né, uma das partes do processo realmente é o feedback. Feedback, para mim, é uma ferramenta sensacional. Eu não conseguiria fazer o que eu faço hoje se eu não tivesse um processo muito bem estruturado de feedback. E muitas vezes, né, por ser uma rotina, você pode se tornar um pouco relapso. Eu, muitas vezes, me torno um pouco relapso. Inclusive, hoje, né, tive um one-on-one que, de longe, não foi nada dos meus melhores, que eu não estava pronto. Porém, não me preparei da melhor forma. Porém, eu deixei claro para a pessoa: vamos refazer e o próximo vai ser 2 vezes melhor. Foi bom o one-on-one, mas poderia ter sido melhor. Imagine você que esse colaborador que você vai dar o feedback está esperando isso há tanto tempo. Porque você tem vários liderados, o feedback acontece de 2 em 2 semanas ou de uma vez no mês, e o cara está com aquilo querendo te falar, o cara está com aquilo querendo te ouvir, o cara pô, ele olha para você, se espelha em você, você chega lá e dá um presente de, né, ruim. Cara, feedback para mim eu tenho que estar 100%, eu como melhor no dia, eu bebo mais água, eu faço feedback, aí pronto, técnicas, eu faço feedback ou de manhã quando eu estou com mais energia, ou depois do almoço que eu estou alimentado, nunca faço feedback no final do dia, né? Nunca faço feedback pós o almoço, que é o momento que você está
mais sonolento, porque né, o seu sangue está no estômago, etc. Então, assim, até os momentos que você escolhe durante o dia para aplicar o feedback, caso você tenha essa possibilidade, é fundamental. O meu horário de potência é de 9 às 15. Dificilmente marcarei um feedback de 15 às 18. Né? Dificilmente marcarei. Ou então 8 da manhã, na hora que chega, que a pessoa não toma café, que a pessoa não tem tempo para nada, não consegue rever as coisas dela, já chega lá naquela agonia. Então, até a janela que você aplica o feedback é importante. Primeiro, você tem que estar bem, a pessoa tem que estar bem, e vocês precisam ter o ambiente melhor possível para a sua realidade. Beleza, galera? Eu prometi que eu ia fazer essa live em 30, 45 minutos. Não consegui até hoje, mas que bom, porque tá rendendo assunto. Tô adorando. E aí, como toda live, fica o convite. No dia 28/2, a gente vai ter o WeLead, né? Nosso mastermind da WeLead, realmente trazendo como construir um 2026 excepcional. As ferramentas que a gente vai trazer aqui, elas vão ajudar você a ter uma organização da sua rotina. E a gente pode também falar um pouco mais sobre questão de feedback, questão de direcionamento. Eu tenho certeza que aqui, com essas 3 pessoas, você vai ter muito mais do que teoria, você vai ter o que deu certo, né? O que fez com que essas 2 potências aí se tornassem, né, referências nas empresas delas, e não só nas empresas delas, abriram uma empresa para ensinar como ser referência. Então, a gente está aqui para isso, mostrar para vocês como é que referências se comportam, como é que pessoas de alta performance realmente lidam com os problemas, lidam com as oportunidades e como é que fazem, né, o melhor ali com o que elas têm. Fechado? Fica aí a dica, encaminhe, compartilhe com a galera, vamos encher esse mastermind para realmente a gente poder ajudar muitas pessoas nesse 2026. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Curtem, comentem no vídeo, vamos fazer esse vídeo chegar em mais pessoas, fazer esse vídeo ajudar mais pessoas também, né, com todas essas dicas, esses insights. E lembrem, toda quarta-feira, às 23 estamos aqui, né, trazendo conceitos legais de liderança e como a gente aplica isso no dia a dia da melhor forma, beleza? Parabéns aí por ficarem até às 9h15, vocês estão sensacionais. Pré-carnaval aí, todo mundo se desenvolvendo, é um orgulho inanarrável. Valeu, pessoal, obrigado, boa noite. Até a próxima quarta, valeu. Parabéns, vocês arrasaram muito. Tchau, tchau.